Olá, amados irmãos, graça e paz em nome de Jesus. Tudo bem com vocês? Irmãos, recapitulando, no vídeo passado nós estudamos os capítulos 21 e 22 de Gênesis, falando sobre o nascimento de Isaque, a expulsão de Ismael e o sacrifício de Isaque. E hoje vamos estudar os capítulos 23, 24 e 25 somente até o versículo 18, encerrando assim a história de Abraão. Então vamos começar. Morte e sepultura de Sara, capítulo 23. Sara foi a única mulher cuja idade ao falecer é registrada na Bíblia. Ela morreu aos 127 anos, deixando um legado marcante de fé e participação no cumprimento das promessas de Deus. Mas por que se dedica tanto espaço a seu falecimento e sepultura? Porque ela tinha a mesma fé que Abraão e é a mãe dos crentes, segundo descrito em 1 Pedro capítulo 3, versículo 6. Por isso merece lugar de importância na Bíblia. O principal significado deste capítulo está no fato de que, ao adquirir uma sepultura para Sara em Canaã, Abraão demonstrou sua plena confiança no cumprimento das promessas de Deus. A compra daquele terreno foi uma expressão concreta de sua fé, de que seus descendentes herdariam a terra prometida. Em vez de enviar o corpo de Sara para o sepulcro da família na Mesopotâmia, Abraão escolheu sepultá-la em Canaã, revelando sua convicção de que aquele seria o lar definitivo de sua descendência. A primeira propriedade que os patriarcas adquiriram em Canaã foi um cemitério. Além de Sara, foram sepultados ali Abraão, Isaque, Rebeca, Jacó e Lia. A caverna de Macpela tornou-se um marco importante na história de Israel, simbolizando a primeira posse legal da terra prometida pelo povo escolhido. A narrativa da compra desse terreno apresenta detalhes que correspondem aos costumes e às práticas jurídicas dos heteus da época. O relato menciona as árvores que faziam parte da propriedade, o pagamento da prata conforme os pesos e medidas vigentes e a confirmação pública da transação diante das testemunhas reunidas à porta da cidade. Entre os heteus, era costume sepultar os membros da família em cavernas ou em sepulturas escavadas na rocha. Atualmente, sobre o local tradicionalmente identificado como a Caverna de Macpela, encontra-se uma mesquita muçulmana. Abraão procura esposa para Isaque, capítulo 24. Chegado o tempo de Isaque se casar, Abraão recebeu mais uma oportunidade de demonstrar sua fé e confiança em Deus. De acordo com os costumes da época, cabia ao pai tomar as providências necessárias para encontrar uma esposa adequada para o filho. Como Isaque era o herdeiro das promessas divinas, era fundamental que se unisse a uma mulher que respeitasse e valorizasse a aliança estabelecida por Deus. Ao mesmo tempo, Abraão não permitiu que Isaque retornasse à Mesopotâmia em busca de uma esposa, pois temia que ele fosse atraído por aquela terra e acabasse abandonando a terra prometida por Deus. Convicto de que o Senhor dirigiria todas as coisas, enviou seu servo mais antigo e de absoluta confiança, provavelmente Eliezer, para cumprir essa importante missão. Algumas lições práticas do capítulo para o matrimônio, segundo William Ross. É responsabilidade dos pais procurar que seus filhos se casem no círculo da religião cristã e de acordo com a vontade de Deus. Os cristãos não devem casar-se com os não cristãos. É importante escolher bem o lugar de sua residência. A oração deve ocupar um lugar importante ao procurar um matrimônio. A oração do servo de Abraão, pedindo a direção de Deus, é profundamente instrutiva. Ao buscar uma confirmação do Senhor, ele apresentou um sinal que revelaria não apenas a identidade da jovem escolhida, mas também uma característica essencial do seu caráter: sua disposição para servir, sua bondade e sua generosidade. Rebeca revelou-se muito mais do que o servo de Abraão havia pedido em oração. Com a fé e coragem, ela aceitou deixar sua terra, sua família e tudo o que conhecia para seguir para um país distante,
a fim de se casar com um homem que nunca havia visto. Ao se aproximar do lugar que seria seu novo lar, Rebeca avistou Isaque, que estava meditando no campo. Com humildade e respeito, ela se apresentou diante dele, demonstrando a postura de uma mulher preparada para iniciar uma nova etapa de sua vida. Isaque, por sua vez, recebeu Rebeca com honra e cortesia, conduzindo-a à tenda de sua mãe, Sara. Assim, os dois se uniram em casamento e Isaque a amou profundamente. Há um forte paralelo entre a missão do servo de Abraão em buscar uma esposa para Isaque e a obra do Espírito Santo em preparar a igreja, a noiva de Cristo. Assim como o servo não falava de si mesmo, o Espírito Santo não fala por sua própria autoridade, mas anuncia e glorifica o Filho da promessa. Da mesma forma que o servo presenteou Rebeca com presentes valiosos, como uma antecipação das riquezas de Isaque, o Espírito Santo concede dons espirituais à igreja e oferece o penhor da herança futura em Cristo. Rebeca creu em Isaque e decidiu amá-lo, mesmo sem jamais tê-lo visto. De maneira semelhante, o cristão crê em Jesus Cristo sem vê-lo, ama-o e se alegra nele com uma alegria profunda e indescritível. E por fim, a longa jornada de Rebeca até encontrar seu noivo retrata a caminhada do cristão rumo ao seu verdadeiro lar celestial, guiado pela providência de Deus até o encontro definitivo com Cristo. Morte de Abraão, capítulo 25, dos versículos 1 ao 18. O fato de Abraão, já avançado em idade e com o corpo naturalmente enfraquecido, ter gerado ainda 6 filhos com Quetura, demonstra que Deus havia renovado suas forças e lhe concedido capacidade reprodutiva. Os filhos dessa união tornaram-se ancestrais de algumas tribos árabes, cumprindo assim o propósito de Deus de fazer de Abraão pai de muitas nações. Como seu último ato, Abraão transferiu todos os seus bens a Isaque, reconhecendo-o como verdadeiro herdeiro da promessa. Dessa forma, confirmou que a aliança estabelecida por Deus continuaria por meio de Isaque e de sua descendência. Abraão morreu aos 175 anos, sendo sepultado por Isaque e Ismael na cova de Macpela, junto de Sara. A expressão foi congregado ao seu povo, conforme descrito em Gênesis capítulo 25, versículo 8, não se refere simplesmente ao local onde seu corpo foi sepultado, pois seus antepassados haviam sido enterrados na Mesopotâmia. Essa expressão indica uma realidade espiritual, referindo-se ao encontro de Abraão com seus antepassados na habitação dos mortos, conhecida como Seol. O relato revela que, já naquele período da história bíblica, havia a compreensão de uma existência além da morte e uma esperança relacionada à imortalidade. Tecnicamente falando, Isaque não foi uma figura profética de Jesus Cristo, mas há diversos paralelos significativos entre sua vida e a obra de Jesus. Como Jesus, Isaque tinha certas características. Era o filho da promessa, cujo nascimento foi miraculoso. Foi chamado filho único e de seu pai a quem amas. Foi apresentado como sacrifício por seu pai. Foi um filho obediente e submisso. Foi ressuscitado em sentido figurativo. Foi feito herdeiro de tudo o que seu pai possuía. E para finalizarmos, a Bíblia relata sobre os descendentes de Ismael. Embora Ismael não fosse o herdeiro da aliança estabelecida por Deus, o Senhor permaneceu fiel à promessa feita anteriormente de fazê-lo pai de uma grande nação, conforme descrito em Gênesis capítulo 17, versículo 20. Ismael teve 12 filhos que se tornaram príncipes e deram origem a 12 tribos, formando um povo numeroso e influente. Esses descendentes se estabeleceram em diversas regiões da Península Arábica, vivendo em povoados e acampamentos, conforme suas tribos. A Bíblia relata que Ismael viveu 137 anos e, após sua morte, seus descendentes ocuparam uma vasta área que se estendia desde Avilá até Sur, próximo ao Egito, na direção da Síria. Essa localização demonstra o amplo território ocupado pelos ismaelitas, que controlavam importantes rotas comerciais
entre o Egito, a Arábia e a Mesopotâmia. E por fim, a Bíblia declara: Ismael fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos, cumprindo assim a palavra que Deus havia revelado a Agar, conforme descrito em Gênesis capítulo 16, versículo 12. Ou seja, seus descendentes ocuparam territórios próximos aos demais descendentes de Abraão, mantendo sua independência e cumprindo a profecia de que viveriam sem se submeter aos seus parentes. Embora a linhagem da aliança prosseguisse por meio de Isaque, Ismael recebeu a bênção divina de se tornar o pai de uma grande nação, demonstrando que Deus é fiel às suas promessas e soberano em seus propósitos. Agora, irmãos, algo para refletirmos. Tenho buscado construir um legado de fé que permaneça depois da minha passagem por esta vida? Assim como Abraão confiou a missão ao seu servo, consigo entregar meus planos nas mãos de Deus? Tenho reconhecido a providência de Deus nos pequenos detalhes da minha vida? Como tenho lidado com os momentos de perda e despedida que fazem parte da vida? Amados irmãos, esse então foi o estudo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilha. Um grande abraço e que Deus os abençoe.